Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar de um tema que interessa bastante gente. É um tema que a gente já conversou antes, mas a gente acredita que tem bastante coisa ainda para a gente falar, né? Eu sou Maristela Tavares, sou superintendente de produção da FGV, dentro da diretoria de gestão acadêmica, que fica dentro do Instituto de Desenvolvimento Educacional, mãe da Júlia, né, que vai chegar daí a um pouquinho de tempo. E estou aqui com a Cláudia Capello para a gente falar sobre esse assunto. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Cláudia Capello. No momento, eu sou superintendente do Programa de Certificação de Qualidade, que também fica dentro do IDE, e trabalhei muitos anos na área de produção de cursos online, sobretudo com material didático. Então, a gente vai falar sobre isso, que é um tema que vem crescendo e vem mudando muito, sobretudo quando a gente para pensar em metodologias e um foco naquele que está aprendendo. Então, vai ser essa a nossa abordagem hoje, é sobre isso que a gente vai conversar. Cláudia, eu fico pensando às vezes, né, sobre a questão do material didático, e a gente fala muito sobre o material didático para ensino presencial. O que é material didático, né? A gente hoje aqui vai falar de material didático para EAD, para educação à distância, de um modo geral, mas de um modo mais genérico. O que é material didático? O que a gente pode considerar como material didático? Pois é, o material didático, na verdade, quando a gente fala em docência, né, a gente fala em aprendizado, ensino, aprendizagem, a gente fala muito na interface do professor com o aluno, mas as pessoas não levam em conta o fato de que, na vida do professor, a elaboração do material didático também é uma função. E a gente precisa entender para que serve o material didático. Hoje ele não é mais apenas um veículo de informação. Já houve um tempo em que ele era apenas isso. Hoje ele é um complemento. Ele vai além simplesmente da informação. Ele precisa interagir com aquele que está lendo aquele material. Ele tem que levar informações de modo que elas possam ser gerenciadas e mediadas pelo professor. Então, hoje, quando a gente fala de material didático, a gente fala de alguma coisa que vai ser consumida por aquele aluno, por aquele estudante, de uma forma diferenciada, porque a informação hoje está em tudo qualquer lugar. Ele não precisa mais do material didático para ter informação, mas ele precisa de um material que dialogue com a informação de maneira que ele possa aprender e criar significados assim, em cima daquilo que ele está aprendendo a partir de uma mediação docente. O professor está sempre ali. Agora, a gente sabe que a gente tem muitas modalidades de ensino. A gente não tinha isso quando se inventou o livro didático. Hoje a gente tem modalidades múltiplas de ensino. A gente tem o ensino presencial, tem o semipresencial, a gente teve o ensino remoto emergencial, que não é ensino à distância, é diferente, né? O ensino à distância, ele pressupõe a criação de material especificamente para isso, e que a gente vai falar bastante sobre isso aqui, né? Porque a gente faz ensino à distância. E a gente sabe que é diferente, né, Maristela? A gente sabe que o ensino presencial tem um tipo de material didático que não é igual ao material didático que a gente faz para o ensino à distância. Como é que é isso? Que diferenças a gente encontra? Por que ele é tão diferente assim? Qual é a diferença de material didático para presencial e para ensino à distância? Você falou muito bem a respeito da mediação, né? O material didático, ele não é autônomo por si só, porque ele pressupõe que vai haver ali uma mediação entre turma, docente, né? Só que quando a gente fala de educação à distância, a gente está muito preocupado em como isso vai chegar lá na ponta, em como isso vai chegar para o nosso aluno. Principalmente quando a gente fala de educação à distância assíncrona, né? Você falou das múltiplas modalidades e a gente precisa entender que esse material precisa impactar a quem está lá na ponta de uma forma muito precisa, porque o aluno ele não vai estar diante do professor para a qualquer momento, naquele instante, levantar a mão e tirar uma dúvida. Então a gente tem que entender que fazer educação à distância não é simplesmente pegar o material didático que eu aplico no meu presencial e trazer para um ambiente online, quer dizer, eu tenho uma apostila, eu tenho um livro que eu trabalho muito bem no presencial, não é simplesmente pegar esse material e disponibilizar, né, à distância ou na internet, seja como for, para esse consumo, né? Mas aí, como é que você faz isso, né? O professor, o docente, como atividade primária, você bem colocou, ele tem lá a sua função de produzir esse material didático, ou assumir o material didático de um terceiro, produzido por um terceiro, mas ele tem ali o conteúdo na cabeça. Muitas vezes ele não tem a experiência de transposição ou de adequação desse material para uma mídia online, né? E aí que entra toda a expertise de uma equipe completamente multidisciplinar,
né? Você tem um apoio pedagógico, que o professor tem o material, tem o conteúdo na cabeça, mas esses requisitos essenciais para você disponibilizar um material didático de qualidade via qualquer meio assíncrono, isso está nas mãos do coordenador pedagógico, isso está na mão de um assessor pedagógico, né? E a gente trabalha muito próximo do professor, do conteudista, do autor, chamemos como a gente quiser, a gente trabalha muito próximo para que a 4 mãos a gente construa um material que de fato chegue na ponta de uma forma bem autônoma, né, que esse consumo possa ser autônomo. E aí tem toda uma equipe, né, para trabalhar esse material, desde desenhistas instrucionais, designers, diagramadores, pessoas que vão pensar eventualmente gamificações, processos mais sofisticados de disponibilização de material didático, mas aí está aí a importância de uma equipe completamente multidisciplinar que vai fazer essa interlocução entre o material, o conteúdo que está na cabeça do professor e a disponibilização final para esse aluno, né? Agora, a gente sabe que dentro todo esse processo aí de produção de material didático, a gente tem que prestar atenção em alguns requisitos que são importantes para que a gente consiga chegar na ponta e impactar esse aluno. O que você considera mais importante dentro desse processo de construção de um material didático para consumo assíncrono via educação à distância? Pois é, a gente aqui trabalha na FGV, é importante lembrar, né, com uma expertise de autores que a gente já conhece, que a gente designa, que são professores também, muitas vezes, da própria casa. E como você falou, ele tem o conteúdo, mas ele está acostumado a lidar com aquele conteúdo dentro de uma aula ou de um material que ele está acostumado também a produzir, muitas vezes como produção científica, né? Muito artigo científico, muito capítulo de livro, que para um material, um curso que vai ser adequado para a educação à distância, não serve. A gente não usa na FGV aquela educação à distância que é um PDF do artigo do professor para o aluno ler. Isso pode até acontecer com um material complementar, mas para um ensino que também é assíncrono, precisa mais que isso. Então, a gente tem um tripé, que a gente diz que é um tripé fundamental para a gente começar a trabalhar esse material didático. Primeiro, o que eu faço? Segundo, para quem eu faço? E terceiro, como eu faço? Então, qual é o assunto? Se é vou escolher um tema, o professor vai escolher um tema dentro de uma disciplina. Muitas vezes a gente tem uma disciplina que tem uma amplitude muito grande, ele vai escolher o que ele vai fazer um recorte. Quem é meu público-alvo? Isso é fundamental, porque se a gente não conhece o público-alvo, a gente não consegue modular o tom das informações que a gente vai colocar ali naquele material. Qual é o nível de profundidade que eu posso atingir? Com quem eu estou falando? Eles têm alguma anterioridade nesse assunto? Ou é um assunto completamente novo? Porque isso para quem eu vou fazer, eu preciso saber quem é para eu poder modular. E aí vem a parte que realmente para nós aqui que trabalhamos com essa equipe multidisciplinar é bastante desafiador, que é como eu vou fazer. Como é que eu vou pegar isso que esse professor vai me entregar e vou transformar no material com uma adequação suficientemente efetiva para lá na ponta impactar o aluno de forma que ele não se sinta excluído das informações e que ele consiga dialogar com essas informações. Então, é a partir desse tripé que a gente trabalha. O que fazer, para quem fazer, como fazer. E dentro do para que fazer, especificamente, o que você acha que a gente tem que considerar mais, assim, mais importante dentro quando a gente pensa em público-alvo? Você falou muito em público-alvo, né? Isso, é para quem eu faço, né? Não necessariamente o que eu faço. O para quem eu faço, a gente tem que considerar muitas coisas. Vamos imaginar que a gente não estivesse na FGV. A gente está, mas eu vou só para iniciar, né? Eu vou fazer um material para educação à distância, para um público-alvo que eu preciso considerar. Então, qual é o nível de escolaridade desse público-alvo? Aqui na FGV, por exemplo, a gente trabalha material didático muito para nível de pós-graduação. Então, a gente já tem uma ideia do nível de escolaridade do nosso público-alvo, né? Mas se isso não acontecesse, teríamos que saber para quem eu estou fazendo. São técnicos? São pessoas com ensino médio? São pessoas com pós-graduação? São pessoas já com uma graduação? Então, primeiro, esse nível de escolaridade, né? A faixa etária, no caso dos nossos cursos, ela não é relevante, porque um MBA, uma pós-graduação, ela é muito eclética em termos de faixa etária, né? Mas isso também é alguma coisa que para a docência, para a autoria,
é importante levar em consideração. A gente leva em conta, em alguns casos, o perfil sociocultural, mas não é o caso dos nossos cursos. A acessibilidade, né? A gente precisaria mostrar aqui, por exemplo, para quem eu vou fazer a acessibilidade. Vamos lembrar o seguinte, se a gente está falando de educação à distância, a gente está pressupondo que todos os nossos alunos têm computador, têm uma rede de internet competente, que vai sustentar, né? Ele ver vídeos, ele estudar, ele fazer os encontros síncronos, que fazem parte também da nossa metodologia. Então, a gente está vendo que a acessibilidade do nosso material, ela vai levar em conta aquilo que o nosso público-alvo pode lançar mão, tá? Nosso público-alvo pode. Então, a gente tem um material multimídia. No nosso caso, a gente tem material multimídia. A gente tem vídeo, a gente tem games, a gente tem uma navegabilidade interessante na nossa disciplina, que não é simplesmente um PDF, né? A gente leva em conta... Quando você fala essa questão da acessibilidade, isso é muito importante, né? Que você falou da questão do acesso à internet, dispositivos, equipamentos, e tem também a questão da necessidade de você ter recursos para acesso a esses materiais todos que você falou, né? Exatamente. Aqui, por exemplo, tem uma videoaula em que a gente tem legendagem. Isso Exato. torna o material não só acessível para quem tem algum tipo de dificuldade auditiva, mas para quem, por exemplo, está num momento em que não pode usar a pessoa está no fone metrô de ouvido. Exato. E está querendo dar uma estudadinha, porque ele vai levar um tempo, ele sentou, está feliz, confortável, quero assistir essa aula, mas eu não estou com o meu fone aqui. Então, eu vou conseguir assistir a minha aula, porque a gente tem legenda, né? A gente está conseguindo começar a usar o recurso também das Libras, enfim, a gente está avançando na acessibilidade do ponto de vista daquelas pessoas que têm necessidade de uma acessibilidade especial, mas como a gente faz o material multimídia, a gente pensa primeiro na acessibilidade do multimídia, aquilo que o nosso aluno vai conseguir acessar, né? Não adianta a gente colocar um monte de vídeo e ele não ter um programa que rode vídeo no computador dele. Então, a gente leva em conta que o nosso aluno vai ter, tá? Sobretudo isso. E é o que a gente tem, quer dizer, o nosso público-alvo FGV é mais fácil da gente delimitar. A gente não tem tanta dificuldade com o nosso público-alvo. Se fosse um curso aberto para qualquer público-alvo, talvez a gente deixasse de atingir alguém ou até perdesse a atenção de algumas pessoas por estar num nível muito menos efetivo do que elas esperavam. Mas, de modo geral, o nosso público-alvo é um recorte fácil de fazer. Porém, ele é fundamental para qualquer pessoa que pretenda fazer material para EAD. Sem isso, a pessoa não faz material para EAD, tá? Agora, Maristela, a gente falou do para quem fazer, porque o que fazer a gente já sabe, né? Quer dizer, a gente vai fazer um recorte de um assunto que vai desenvolver determinadas habilidades, competências, e é importante lembrar o seguinte, a gente coloca isso no início da nossa disciplina, porque o aluno, aquele que está fazendo a disciplina, ele vai saber o que ele deve esperar ao final daquela disciplina, né? Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Eu, quando vou ao médico e ele me receita algum remédio, eu sempre pergunto assim, o que eu devo esperar como efeito adverso desse remédio? Com o que eu devo me preocupar, né? O que eu vou sentir tomando esse remédio que eu tenho que ficar atenta? Então, quando eu para pensar nas competências que a gente se envolve, eu faço esse paralelo que pode parecer meio esquisito, mas para mim, assim, o que o aluno tem que saber, o que ele tem que esperar daquela disciplina, né? Ele vai pegar aquela disciplina, ele vai tentar aplicar aquele conhecimento no trabalho dele, por exemplo, o que ele tem que conseguir fazer que ele não conseguia antes, que a gente chamava antigamente de objetivos e continuam sendo objetivos, tá? Mas são desenvolvimentos de competências e de habilidades. Então, isso a gente também, o que fazer, a primeira coisa é o que eu, que estou fazendo esse material, espero agregar para o meu aluno. E o aluno que está recebendo, que vê isso aí, ele diz o que eu tenho que conseguir fazer quando eu terminar de cursar essa disciplina. Se eu não conseguir, talvez eu precise dar uma olhadinha em alguma coisa a mais. Então, a gente também dá um caminho, tá? Para esse público que a gente já delimitou. Agora, aí vem a parte delicada que te atinge bastante, porque você, afinal de contas, trabalha com isso, né? Você tem a equipe multidisciplinar que faz isso. Como fazer? Que metodologias e estratégias a gente utiliza aqui na FGV para os nossos cursos online e que vem sempre se desenvolvendo, né? Como fazer, Maristela? Essa questão que você tocou agora, ela é bem complexa, assim, porque a gente tem que pensar em várias coisas e ainda tem que acompanhar o ritmo das mudanças pelas quais a gente está passando e que a gente vem passando, né?
nos últimos tempos. Talvez esse seja o momento mais ingrato para quem produz material didático para a educação à distância, porque a gente não tem que pensar só em novas estratégias metodológicas, mas tecnopedagógicas, né? Como é que a gente... Porque o nosso aluno, ele espera inovação, ele espera que a tecnologia ajude e a gente precisa acompanhar isso. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é quais são os possíveis formatos e as possíveis mídias que vão se adequar mais a esse o que fazer, que vocês definiu muito bem, e esse para quem fazer, né? Então a gente procura trabalhar sempre com uma diversidade muito grande de materiais. A gente não precisa trabalhar ou só com o texto, com a apostila, com o e-book, com o livro, seja lá o que for. A gente não precisa trabalhar só com o vídeo, né? Que pode ser de N formatos. Ele pode ser uma videoaula em que o professor fale para o aluno diretamente, com ou sem o suporte de um material audiovisual, visual, um PPT. Ele pode ser um vídeo como a gente está fazendo aqui, né? Uma coisa um pouco mais dinâmica, uma coisa que tenha interação. Ele pode fazer um podcast, né? O áudio ele é muito acessível, né? A gente já falou aqui disso. Então, assim, a gente pode trabalhar com N formatos, né? Eu vou dar uma navegada aqui para a gente poder ver como é que isso funciona na prática. Vou entrar aqui numa tela dessa disciplina para a gente entender que a gente pode trabalhar dentro de um mesmo material didático com N formatos, N mídias, N formas de atingir, de chegar nesse aluno de acordo com as características dele que já foram levantadas aqui, né? Então a gente tem aqui exercícios, né, que por meio do exercício eu posso trazer um conceito ou outro. Eu tenho aqui, por exemplo, leitura de e-book, apostila, então eu faço as coisas conversarem de alguma forma. Eu tenho uma videoaula que foi gravada nesse estúdio aqui. A gente pode de N formas trazer N tipos de materiais, isso traz dinamicidade para o conteúdo e isso favorece alguma coisa que a Cláudia trouxe muito bem na fala dela, que é a questão de como o meu aluno aprende melhor, né? Se eu trago só uma apostila, se eu trago só videoaulas, se eu trago só um jogo, por exemplo, eu posso não estar atingindo a diversidade de alunos que eu vou ter lá na ponta. E aí, quando a gente fala de N mídias, N formatos, uma dica super importante e super interessante para quem produz material didático, principalmente em larga escala, como é o nosso caso, é a possibilidade de usar e reusar esse material em diferentes contextos. Então, a gente toma muito cuidado com falas do tipo... na disciplina X, nós vamos entender sobre determinado conceito, porque quando eu posso reutilizar esse material num outro contexto, de uma outra disciplina, de um outro curso, até de outros professores, né? A gente vai falar um pouquinho depois sobre direitos autorais, mas esse intercâmbio de materiais entre professores é muito interessante, né? Então, a reutilização, ela é uma forma de você economizar recursos, né? E de você enriquecer o seu material, porque você acaba trazendo elementos diferentes para dentro do seu material. Uma outra coisa muito importante que a gente dá muito valor aqui são os elementos gráficos, né? A iconografia. Você pensa num aluno que faz um MBA com a gente, ele faz 12, 16, 18 disciplinas, né? Então, ele precisa se acostumar com o ambiente e não ter que reaprender a navegabilidade, a iconografia, os recursos que a gente traz para ele a cada disciplina. Então, sempre que ele encontra determinado ícone, ele sabe o que o espera, né? Então, a gente trabalha muito forte essa questão da iconografia dentro do material e da questão do visual, né? da navegabilidade. Instruções, tutoriais, tudo isso é muito importante dentro de um material didático para EAD. A associação com a prática é alguma outra coisa que a gente também pressupõe que faça parte da produção de material didático, né? Então, estudos de caso, exemplos, aplicação na realidade, e aí entra muito o que você falou de conhecer esse público-alvo, né? Eu preciso trazer exemplos que ele aplique no dia a dia dele, no dia seguinte, né? A gente trabalha com educação executiva, é isso que o nosso aluno espera. A gente falou aqui de desenho instrucional, a organização das informações é alguma coisa que
não só facilita o aluno, mas torna a condução por esse grande roteiro, né, de estudo muito mais fácil. A gente, às vezes, ainda traz alguns destaques de informações mais importantes, esses destaques do tipo dica, atenção, são algumas coisas que chamam a atenção do aluno e trazem ele mais para perto do material, fora que facilitam, junto com sínteses e revisões, facilitam muito o processo de apreensão, de fixação desse conteúdo, quando ele tiver um desafio a ser resolvido, um problema a ser resolvido, quando ele for avaliado. E a gente também trabalha bastante com estratégias de aprofundamento, afinal de contas, como você mesma falou, os alunos são diferentes, né? Então tem aluno que vai caminhar um pouco mais rápido, tem aluno que vai precisar de mais material, então a gente tenta atingir todo mundo aqui, trazendo uma diversidade, não só de formatos, mas de aprofundamento também. Tem duas outras coisas que são super importantes quando a gente pensa no como fazer material didático. Uma está vinculada à questão dos direitos autorais, dos materiais de terceiros, a gente vai falar mais um pouquinho. Mas tem uma outra que a gente se preocupa demais aqui na FGV e talvez eu diria que junto com talvez todas essas premissas de produção de material didático e junto com a tutoria, que é muito forte no nosso trabalho, talvez esse seja um pilar, assim, das maiores preocupações nossas, que é a linguagem, né? Você falou de atingir o público-alvo. Eu queria entender, você que é especialista nessa questão da linguagem, queria entender com você quais são as nossas maiores preocupações, de fato, com relação à linguagem para tornar esse material acessível a quem está lá na ponta. Pois é, a adequação da linguagem, ela foi uma coisa que foi caminhando junto com tudo que veio para a EAD, né? Os primeiros materiais de EAD, eles tinham muito ainda um tom de artigo. Parecia que o aluno estava lendo um artigo do professor. Não tem nenhum defeito em artigo, né? Só que a gente está falando de um material que pode também ser lido assincronamente. E aí o esforço cognitivo que uma pessoa vai fazer para ler um artigo científico e conseguir depreender daquelas informações o que é importante para interagir com aquela informação é muito maior do que o esforço cognitivo que ele faz com um material que já fala com ele. Então a gente foi aprendendo com a experiência, e aqui na FGV a gente sempre deu muita importância e muita ênfase a isso, a fazer a adequação da linguagem. O que significa isso no material para EAD? É a gente ter um tom dialógico, coisa mais importante, um tom dialógico com aquele aluno. E como é que a gente obtém esse tom dialógico, né? O que é um artigo científico? A gente faz muitas frases muito longas, a gente engata uma coisa na outra, a gente não perde a clareza, claro, é um artigo científico, mas é uma linguagem formalíssima, porque afinal de contas está sendo submetido a alguma revista, a algum livro. Para o aluno ler, a gente procura ter uma linguagem mais direta, frases mais curtas, muita clareza naquilo que a gente está dizendo, tópicos, subtópicos, fazer realmente uma divisão do assunto para que o aluno saiba o que ele está lendo naquele bloco, até porque ele não vai ler de uma vez só, ele vai parar para pensar. Então, a gente já tem aqui na FGV essa preocupação de fazer esses cortes para que cognitivamente ele seja favorecido. Essa facilidade cognitiva trazida pelo tom dialógico desse material adequado, né, que sofreu a adequação da linguagem, essa facilidade faz com que o aluno imediatamente depreenda, apreenda, gere seus sentidos, seus significados. É importante isso, a gente não quer que ele repita a informação que a gente está dando, a gente quer que ele pense a respeito daquela informação, porque quando ele for para o momento síncrono com o nosso tutor, ele já consumiu aquele material de uma forma muito mais facilitada. Então, por isso que aqui na FGV a gente tem tanta preocupação com a adequação da linguagem, por isso que a gente conta com os desenhistas instrucionais e por isso que essa equipe multidisciplinar precisa trabalhar esse material. Para a gente, o mais importante é isso, é que haja clareza. A gente não quer um material que dignifique o seu autor, né? Olha que pessoa inatingível, escreveu uma coisa que ninguém conseguiu entender. Isso não está mais em voga. A gente precisa que ele entenda aquilo que o professor quis dizer. E o professor disse muito bem, só que ele não fez uma linguagem
para dialogar, porque não era esse o objetivo dele. Então ele entrega para a gente aquele documento, aquele doc, e aquele doc vai se transformar em um material com o mesmo conteúdo, não vai ferir o conteúdo do professor, o seu estilo, inclusive, vai ser preservado, né? Porque o estilo do autor sempre é muito importante para o próprio autor, mas a gente vai favorecer a cognição daquele cara que está ali do outro lado, lendo aquele material. Dentro disso, é uma coisa muito importante que a gente tem que levar em conta, é o seguinte, o professor, quando escreve, ele cita, né? Ele cita o colega, ele cita um trabalho, ele cita uma reportagem. Sim. E aí a gente entra na questão da propriedade intelectual e dos direitos autorais. A gente aqui na FGV tem muito cuidado com isso, mas a gente sabe que dá muito trabalho, né, Maristela? Como é que é isso? Como é que que cuidados a gente deve ter com a propriedade intelectual no material que a gente produz aqui dentro? Esse é um ponto importante porque foge ao nosso ambiente, né? A gente está aí invadindo e bebendo de outras fontes. Primeiro, acho que a gente precisa entender o que é uma obra, né? Quando a gente fala que a gente vai trabalhar com a obra de um terceiro, a obra não é só o livro, né? A obra não é só o material produzido por esse terceiro, né? Quando você tem um livro, por exemplo, um capítulo é uma obra. O capítulo tem a identidade de uma obra, né? Então, eu tenho um livro lá de 300 páginas, vou pegar esse capítulo aqui e vou reproduzir dentro do meu material didático. Temos um problema aí, né? Você está reproduzindo uma obra como um todo. E a nossa lei, eu não vou entrar aqui nessas questões porque não sou advogada, mas a gente que trabalha com material didático há muito tempo, a gente tem essa preocupação porque a lei fala em pequenas frações, em pequenas porções. Pequenas porções é muito relativo, né? O pequeno para você pode ser alguma coisa diferente para mim. Então a gente tenta sempre trabalhar com no máximo 20% de uma obra, mas a gente sempre dá preferência para consulta na fonte, né? Hoje a gente tem tanta coisa disponível na internet, tanta coisa disponível em domínio público, que se eu peço para o meu aluno consultar determinado vídeo ou consumir determinado conteúdo na fonte, eu estou livre de problemas, de eventuais problemas, né? Então eu preciso entender o que é uma obra para eu poder entender até onde eu posso ir no uso dessa obra. Um outro erro normalmente que eu vejo por aí as pessoas acham que só porque está disponível na internet é livre, é de livre consumo, eu posso reproduzir, eu posso fazer o que eu quiser com aquele material, eu posso editar, eu posso copiar, posso colar. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque há vários tipos de licenças, há muito material em domínio público, sim, mas nem tudo que está livre na internet, né? Nem tudo que está na internet. Uma imagem, por exemplo, ela é uma obra em si, eu não posso ficar reproduzindo isso dentro do meu material didático sem qualquer tipo de autorização do detentor dos direitos autorais daquela obra. E se você já tiver um olhar, já tiver uma preocupação para esse tipo de coisa, com certeza você vai chegar na melhor opção. Existem vários tipos de licenças que permitem que você copie, permitem que você o utilize para fins didáticos, mas não permite, por exemplo, que você reproduza para distribuição. Então você tem que estar bem atento. Mas se você já está preocupado com isso, né? Se você está buscando informação a respeito de como produzir material didático, provavelmente você já tem algum tipo de preocupação com direitos autorais. Isso já é um grande passo dentro do seu processo aí. Bom, então a gente falou de muita coisa, né? Tem muita coisa envolvendo aí um material didático. Então, assim, a gente falou de nosso público-alvo, a gente falou de o que a gente faz, para quem que a gente faz, como a gente faz. Esse como tem um mundo dentro dele, né? Porque a gente está falando de todas as estratégias que você mencionou, de adequação da linguagem, escolha de multimídia, que formato a gente vai colocar no vídeo, né? A gente falou de muita coisa. Então, tem muitas etapas aí para serem seguidas na hora de elaborar um material didático. Depois você fala assim, o professor vai me dar um doc, tá tudo bem. Como é que isso funciona aqui dentro da FGV, Maristela? Essas etapas. Resumindo, né? Esse mapa, esse guia, é um mapa, gente. É um caminho a ser percorrido, né? Resumindo bastante, né, todas essas etapas, eu diria que a gente começa por um processo de autoria, né, que tem aquele acompanhamento pedagógico, do qual a gente falou lá no começo, em que a gente trabalha bem a quatro mãos com o autor, com o conteudista, né? A gente consegue extrair da cabeça dele o melhor conteúdo para exibir da melhor forma para o nosso aluno. Quem dá forma a isso
é o desenhista instrucional, né, junto com o designer, que vão de alguma forma traduzir aquilo ali com todos esses recursos de que a gente falou, incluindo a questão da linguagem, né? A gente tem todo um processo de produção dos materiais audiovisuais que se utiliza dessa equipe que está aqui ajudando a gente, desses equipamentos, desse espaço, né, desse cenário que a gente tem aqui no centro do Rio de Janeiro. E, por fim, a gente tem toda a disponibilização no ambiente, a gente tem um LMS muito robusto, um sistema que ajuda a gente a medir como é que esse aluno tá indo, como é que esse aluno tá caminhando por esse material, quais são as possibilidades de evasão desse aluno. Quer dizer, a gente tem um sistema de tutoria, esse tutor ele é capacitado para fazer acompanhamento nesse tipo de material didático. O dia que quando a gente mexe no formato, porque a gente não só produz um formato, né, depende do nosso público-alvo, muitas vezes a gente trabalha para projetos específicos, esse tutor ele é capacitado para trabalhar, para fazer a mediação desse material. Então, assim, eu diria que dentro desse processo todo de produção de material didático, a gente tem algumas etapas, que seriam a autoria, o desenho instrucional, a produção de todo o material audiovisual e, por fim, a questão do design e da disponibilização do material. Agora, para a gente encerrar aqui, Cláudia, eu queria que você dissesse para a gente, considerando tudo que a gente já falou aqui, como é que esse material, de fato, impacta lá na ponta, né? Como é que a gente considera que esse material, de fato, chegou lá e foi efetivo e trouxe e transformou quem está lá na ponta? Bom, a gente vai estar falando de uma questão que dentro da educação, seja ela qual for, inclusive a educação executiva, da qual a gente está falando aqui, é sempre a questão mais delicada, que é a questão da avaliação. Porque, no fim das contas, a gente quer saber o quanto do esforço que a gente fez e que o aluno fez ganharam efetividade, esses dois esforços juntos. Quão efetivo foi esse esforço conjunto para esse aprendizado? E a avaliação é um assunto delicado, a gente não vai entrar aqui no assunto avaliação. Mas o que a gente espera com esse material? Quando a gente desenha os objetivos que vão se converter nas competências que a gente quer desenvolver, a gente quer que aquele aluno tenha tido um processo cognitivo de diálogo com o material que permita que ele fale sobre aquilo com as suas competências desenvolvidas. A gente não quer que ele repita o que está no material. Por isso, nosso material não é meramente informativo. Ele é material interativo. Essa interação, a gente sempre centrou os nossos cursos na questão da interação. A gente sempre teve tutoria, porque a gente sempre acreditou que uns aprendem com os outros. A gente aprende com a gente, aprende com o professor, aprende com os colegas. Quer dizer, o aprendizado ele é o tempo todo dinâmico. A gente não vai aprender só com aquele material, a gente vai aprender com todos os complementos que a gente desenvolve aqui. Então, se a gente tem um vídeo para complementar aquela informação, o aluno vai ver a geração de valor daquele vídeo, né? A gente já trabalhou antigamente muito com cenários culturais, em que a gente fazia a intertextualidade com obras de arte, com obras literárias, com filmes, enfim, toda parte da cultura, a sociedade como um todo, as informações que estão aí, né? É uma teia, é uma cadeia, e é isso que a gente valoriza. Então, o que a gente espera com o nosso material é que ele atinja esse público-alvo nesse sentido, no sentido holístico, no sentido geral, global, que ele mobilize todos os seus conhecimentos e anterioridades, que ele realmente expanda seu horizonte de expectativas com esse aprendizado. E é por isso que a gente usa metodologias que estão aí disponíveis. A gente usa a sala de aula invertida, a gente usa metodologias ativas como um todo, né? Sala de aula invertida é uma delas, a gente hoje está usando o PBL, que a gente não usava antes, mas hoje a gente está conseguindo transpor o PBL, que é uma aprendizagem baseada em problemas, né? Para o ambiente virtual, que é uma adaptação delicada, mas a gente está conseguindo fazer isso. A gente usa games, a gente usa gamificação, a gente já começou a usar storytelling, que também é uma metodologia muito interessante, muito eficiente. Então, o que a gente espera com esse material é que com todas essas estratégias, todos esses cuidados, a gente tenha pessoas lá na ponta que não apenas leiam o que a gente está disponibilizando, mas que interajam com isso e que sejam capazes de transformar isso num conhecimento que vá para o seu dia a dia, para o seu fazer e que
realmente dê para esse cara um diferencial no mercado, porque é isso que eles estão buscando com os nossos cursos. E eu acho que é isso que a gente está entregando. A gente está entregando a possibilidade dele fazer a diferença no seu trabalho a partir do que a gente mobilizou aqui com o nosso material. Eu não tenho dúvida. Depois de todo esse trabalho... Exatamente. E eu acho que a gente está conseguindo atingir esse objetivo. Os depoimentos que a gente tem, os alunos que hoje estão em posições de liderança, depois de terem feito MBA, que um MBA da FGV pese no seu currículo, e ele pesa, e isso tudo começa nesse material aí. Não é uma coisa que vem do nada, não. Não é uma mágica, não. Uhum. É um trabalho efetivo, é um esforço grande de todas as partes, e é isso aí que mobiliza tudo isso e faz com que esse cara adquira as competências que a gente quer que ele adquira, ele está adquirindo. A gente está conseguindo chegar lá. Não tenho dúvida. Bom, foi ótimo o nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado. Aprendi muito, porque a gente aprendi muito com você. Né? Porque o material estava ali, você estava trazendo seus conhecimentos, e é isso que a gente faz no nosso dia a dia. É isso que a gente quer. Eu aprendo com você no dia a dia, pois por trás das câmeras. Exatamente. Mais uma vez, foi ótimo. A gente só queria agradecer, né? Espero que vocês tenham pego aí algumas dicas e que vocês pensem e repensem o processo de produção de material didático de vocês todos os dias, que é o que a gente faz aqui. Né? Hoje a gente trouxe o que a gente considera importante hoje. Daqui a um tempo, se a gente refizer esse vídeo, a gente vai trazer outras questões que a gente vai ter descoberto ao longo do tempo, mas foi muito bom. A gente vai disponibilizar aqui no final do vídeo o QR Code do nosso LinkedIn, então estejam à vontade para entrar em contato com a gente, fazer perguntas, trazer novidades para a gente adora ver o que as pessoas estão fazendo por aí, as outras instituições estão fazendo por aí, e a gente está à disposição. Obrigada, eu também agradeço. Foi ótimo, a gente já trabalha nisso há muito tempo, mas a gente sempre tem muito que aprender. Então, eu faço minhas as suas palavras. A gente quer também saber das novidades e quer ficar disponível para quem precisar. Obrigada, foi ótimo.